Hoje vamos falar sobre o programa Nova Indústria Brasil, lançado pelo governo federal, que tem por objetivo fortalecer a indústria brasileira, tornando-a mais competitiva, gerando empregos e promovendo inovação. E para apresentar as principais medidas do programa para os empresários catarinenses, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, esteve em Florianópolis, no dia 26 de janeiro, no evento promovido pela Federação das Indústrias de Santa Catarina. Santa Catarina é a terra do talento e da aptidão, né? Uma terra maravilhosa, um estado que é um orgulho brasileiro. Santa Catarina tem uma indústria pujante, uma indústria forte, é o setor que mais emprega, tem uma participação importante na produção de riqueza e faz com que o nosso estado seja o estado diferenciado do país. E nós estamos num estado, dizia ao Mário Aguiar, ao Décio Lima e Ana Paula, num estado que é campeão nessa área de TI e na área da inovação, então todo o apoio. Nós teremos aí, nessa fase inicial, 60 bilhões com TR, taxa referencial, menor juros que existe, para apoiar pesquisa, desenvolvimento, inovação e digitalização. Indústria verde, sustentável, todo apoio à energia renovável, aos biocombustíveis, indústria competitiva e indústria exportadora, estimular a exportação, inclusive de médias e pequenas empresas. Por isso a importância do SEBRAE, nosso parceiro nesse trabalho. O SEBRAE está incluso no projeto da neoindustrialização. Nós, inclusive, na próxima quarta-feira, vamos lançar uma grande plataforma nacional dentro deste projeto, dirigido à micro e pequena empresa, onde nós vamos alcançar 200 mil empresários pequenos para poder dar a ele as condições de modernização, principalmente no processo de inovação. Além disso, o SEBRAE vai, junto com o SESI, alcançar outros 93 mil micros e pequenos empresários, de forma a visitá-los e construir o processo com segurança, com capacitação, trazendo aquilo que é importante, o conhecimento científico acumulado neste mundo novo que é a inovação e que não tem mais volta. A nova política industrial estabelece metas específicas para 6 missões, abrangendo os setores infraestrutura, bioeconomia e transição energética, agroindústria, complexo industrial de saúde, moradia e mobilidade, transformação digital e tecnologia de defesa. Então, uma missão, as cadeias agroindustriais. E se nós temos uma competitividade, Mário, muito grande na agricultura, a agricultura brasileira é a mais competitiva dos trópicos no mundo, nós precisamos aproveitar e agregar valor. Aqui queria trazer uma boa notícia também. O mundo tem um desafio da descarbonização. Essas mudanças climáticas que a gente está verificando permanentemente tendem a crescer, em razão do problema de camada de ozônio. As consequências do clima, o mundo inteiro verifica e chega à conclusão: eu tenho que diminuir esse carbono jogado na atmosfera. Vou diminuir pelo quê? Carro elétrico, lítio. Então, eu vou lá, pego o lítio, troco o carbono pelo lítio. Etanol, eu pego o etanol da cana e troco a gasolina pelo etanol. O diesel, eu troco por óleo vegetal, gordura animal, hidrogênio verde, o navio que a propulsão é por derivado de petróleo, eu troco por hidrogênio. Complexo da saúde vai crescer. Diz que no futuro vão ter 2 empregos. TI, Florianópolis é um exemplo, TI
e cuidador de idoso. Estou exagerando um pouco, né? Mas o fato é que o complexo da saúde cresce no mundo inteiro. Cresce pela mudança demográfica. O Brasil, que era um país jovem, é um país maduro e vai ser um país idoso. Então, é óbvio que vai crescer no mundo inteiro. Infraestrutura, saneamento. Diz que o século XIX foi dos impérios, o século XX dos países, o século XXI é das cidades, é governo local. Ele vai fazer a diferença. Nós temos que integrar, né, fazer um trabalho junto com o governo local, ação no território. Toda a parte digital, e eu vou dar uma palavrinha em seguida sobre o trabalho que estamos fazendo com o SEBRAE, descarbonização, toda a parte verde, e soberania e defesa nacional. Aliás, aqui estão sendo, acho que em Itajaí, feitos aí navios da fragata, 4 fragatas da Marinha. Os recursos previstos para impulsionar o programa Nova Indústria Brasil são de 300 bilhões de reais a serem empregados durante 4 anos, ou seja, 75 bilhões de reais ao ano, com impacto fiscal adicional zero. Então, o governo está colocando 300 bilhões de reais, dos quais nós teremos aí 102 bilhões para inovação, com taxa TR. TR. É o único recurso que vai ter equalização, lei federal, depreciação acelerada. O parque industrial brasileiro está envelhecido. Você tem uma média de 12 anos de máquinas. É preciso ganhar produtividade. O que é a depreciação superacelerada? Se eu compro máquina, equipamento, eu deprecio em 10, 12, 15 anos. Eu digo, deprecia em 2 anos. Você vai depreciar em 48 meses, em 24 meses. Eu reduzo o imposto de renda de pessoa jurídica, reduz contribuição social sobre lucro líquido e para você trocar as máquinas. Brasil mais produtivo. Aqui queria agradecer aqui ao SEBRAE, Décio Lima, as micro, pequenas e médias indústrias. Estão sendo colocados 2 bilhões para fazer um trabalho de digitalização e ganho de eficiência. Aqui, o regime especial da indústria química. A indústria de base, muitas vezes, tem dificuldade em competir. Tem um competidor forte, que é a China. Escala. Se eu fabrico 100 produtos, fabrica 1 milhão, o custo dela vai ser menor. Então, como é que você enfrenta isso? Há uma tendência aí de dizer, não, aumenta o imposto de importação, vamos nos proteger. Então, sobe o imposto de importação. Só que se eu subo o imposto de importação de uma indústria de base, eu afeto toda a cadeia. Então, o que nós fizemos? Regime especial da indústria química, o REIQ, dizendo, olha, eu vou colocar 1 bilhão só para baixar PIS, COFINS e IPI para os insumos da indústria química. Prazo de patentes. Você faz uma pesquisa. Estava levando mais de 7 anos para registrar uma patente. Então, a nossa meta é chegar no padrão internacional, 2 anos para registrar uma patente. Então, já baixamos para 5 anos,8. Estamos cobrando de 3 em 3 meses o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Digitalização, grande investimento na área de TI e também recursos humanos. Centro de Bionegócios da Amazônia. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, só que precisa virar business. Então, Centro de Bionegócios da Amazônia. Fizemos um contrato de gestão com a Universidade do Amazonas, uma fundação, apoio do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, IPT, para você, da biodiversidade da Amazônia, gerar recursos para uma região que tem 28 milhões de pessoas. Programa Mais Alimentos é apoio à agricultura familiar, máquinas e implementos agrícolas. Então, teremos 30 bilhões para melhorar
a agricultura, a pequena agricultura, a agricultura familiar, poder ter acesso a máquinas, equipamentos e melhorar a produtividade. Novo PADIS, quais são os dois principais déficits na balança comercial brasileira? É TI e saúde. Primeiro é TI. Então, nós temos que ajudar o Brasil a se inserir nas cadeias de produção na área de semicondutores, na área de chip. Então, o novo PADIS é um apoio de isenção para semicondutores. Santa Catarina é um estado importantíssimo. E veja como, às vezes, você apoia no começo, mas depois ela vive sozinha. O mover. A indústria automotiva ela tem uma cadeia longa, uma cadeia bastante longa. Santa Catarina tem, não é, General Motors, em Joinville, BMW, tem outras, tratores, equipamentos, máquinas. Então, a gente procurou ajudar. O que nós fizemos? Criamos um programa Renovar. Você pegue um caminhão com mais de 20 anos, 30 anos andando na rua, 40 anos, e traz reciclagem, dá baixa reciclagem, e eu te dou R$99 mil de crédito tributário para você comprar um novo. E ônibus, o caminhão e ônibus. Isso é segurança. Quer dizer, segurança e saúde pública. Você está agindo numa das principais causas, que são os acidentes rodoviários. O programa foi um sucesso. Num dia foram vendidos 27 mil carros. O mover, nós estamos colocando 3,5 bilhões este ano, e ele vai chegar a 19,3, e aqui vai dar um empurrão em toda a área de mobilidade. Até aquele eVTOL, né, o carro voador, pode entrar. Combustível do futuro, o SAF, elevação da mistura de etanol. O etanol hoje, anidro, é 27,5% na gasolina. Estamos estudando levar para 30% o etanol. Reforma tributária faz toda a diferença. Fala, mas não é agora. Bom, mas daqui 4 anos passa no minuto. Então, ela acaba com a cumulatividade. Então, PIS, COFINS, IPI, ICMS, é tudo cumulativo. Tudo cumulativo. Você vai ter de valor agregado. No caso nosso, um IVA dual. Debêntures de infraestrutura já foram feitos, tem uma redução de 30% na base de cálculo do imposto de renda e contribuição, então você tem uma debênture nova. Aqui, LCD, isso está no Congresso Nacional. Você tem letra de crédito para agricultura, LCA. Tem letra de crédito imobiliária, LCI, mas não tem para a indústria. Então, foi feito o LCD. Não vai pôr dinheiro do governo, vai captar no mercado, mas você tem uma redução do imposto de renda. Então, você estimula uma letra de crédito para poder estimular investimento, estimular desenvolvimento. Ex-tarifários, se eu não tenho um produto no Brasil, eu vou importar, trago para cá. Agora, se eu já tenho, não tem sentido eu não tributar. Esse é um fato importante. Vamos dar um exemplo do carro elétrico. Cada navio que chega, 4.000 carros. Como é que é a indústria? Sem pagar imposto. Como é que você compete? Então, o que nós fizemos? A partir de 1º de janeiro, um phase-out no imposto de importação. O imposto de importação, se eu fabrico no Brasil, é 35% de imposto. Então, eu vou cobrar 35% no 4º ano. Então, este ano começou com 10%. O ano que vem, por exemplo, vai ser 17%. Depois vai ser 25%, mas você já sabe que no 4º ano vai ser 35%. Previsibilidade. Aqui, desburocratização. Santa Catarina é um estado de comércio exterior forte. Uma empresa importa 2 produtos por semana, 2 licenças. Exporta 3.
3 licenças. Uma licença flex, uma. Então, uma licença de importação vale por 2 anos. Uma licença de exportação vale por 3 anos. Outro exemplo, desburocratização. Exportação de frango para o Reino Unido. Precisa ter um certificado de origem. Era cobrado R$ 166 por guia, papel. Acabou. Nós batemos recorde de exportação. 340 bilhões de dólares. Foi recorde o ano passado. Com queda de preço de commodity, hein? E o mundo cresceu em volume 0,8%, volume mundial de comércio exterior. Nós crescemos 8,6%, 10 vezes a mais do que o mundo. Agora, muito commodity. Primeiro, pauta de exportação, soja. Segundo, minério de ferro. Terceiro, petróleo bruto. Quarto, carnes. Quinto, açúcar. Sexto, milho. Sétimo, celulose. Aí já começa a entrar um pouco de indústria. Oitavo, café, depois vai caminhando. Então, um grande esforço, e isso ajudou muito. O financiamento da exportação. Às vezes há um entendimento errado. Teve lá um problema com um determinado país. Então, pronto, não pode financiar a exportação. É o contrário. A empresa que exporta muda de upgrade. Uma empresa só vende para o mercado interno. Se ela passa a vender também lá fora, ela dá um salto. Ela dá um salto. E tem determinadas atividades que fecha se não exportar. Fecha. A Embraer não existiria se não fosse exportadora. O Brasil sozinho não mantém uma indústria de aviação. Defesa, você não mantém só vendendo para um país. Então, por que a China meio que ocupou a América Latina? Como é que a China pegou o mercado do Brasil aqui na América Latina? Ela financia, óbvio, além de produzir mais barato, financia. Então, nós precisamos ter um Exim Bank. Exim, exporta, importa, exporta, importa, exporta, importa. Então, Exim. Então, BNDES Exim. O mundo é globalizado, mas o mercado é intrarregional. Canadá, Estados Unidos e México, 50% do comércio é só entre eles. Os 3 vizinhos, nearshoring. União Europeia, 60% do comércio é só entre eles. ASEAN, 70% do comércio é só entre eles. América Latina, 26%. Nós temos que recuperar os vizinhos, 24 horas trabalhando para recuperar. O vice-presidente lançou aqui e mostrou aquilo que é a capilaridade de crédito para a grande indústria. São 300 bilhões para a grande indústria. E nós, do SEBRAE, também com fundo garantidor, vamos fazer um lançamento nas próximas semanas, em Brasília, da maior carteira de crédito da história do SEBRAE, o que representa 28 anos de produção de crédito com fundo assistido. Porque qual é a dificuldade do pequeno empreendedor com relação ao crédito? Não é só os juros, é o acesso ao crédito. E, nesse contexto, um outro aspecto que nós estamos trabalhando também com o ministro Fernando Haddad, que é o desenrola para o micro e pequeno empreendedor, porque hoje, no Brasil, nós temos 6,5 milhões de pequenas empresas que estão literalmente sem condições de terem a sua vida normal, com a credibilidade que precisa ter para tocar o seu próprio negócio. Então, são acontecimentos importantes que vão impulsionar a economia brasileira.